levanta e pensa lá, meu Deus do céu, quem tem uma bunda aí que não seja especial para sentar numa simples cadeira? Senta aí. Você, idiota, vai sentar lá. Ah, já sentou? Cadê o filho? Era mais novo. Eu já falei. Uma simples oração. Em que eu, que devia vir restaurar todas as coisas antes de findar o segundo milênio, deixei o Espiritismo no século passado, que é moral dos 10 mandamentos e mediunismo, praticado no seio da lei de Deus. Qualquer bocó pode pensar isto, que uma sessão kardecista, por mais michuruca que seja, não é imoral e nem mercenária. Depois disso, tinha de voltar na Atlântida redescoberta, a América. Neste lugar aqui, que agora se chama Itaim Paulista, naquele tempo, era a nata dos países. E aqui foi entregue a primeira Bíblia do mundo na Atlântida, chamada Popol Vuh Jobug, que é vendida no mundo como Bíblia Inca. Não é Inca, Azteca nem Maia, é Atlântida. Então, quando desencarnei como Kardec na França, assim disse o Jeová, o Cristo da galáxia, representante de Deus na galáxia. E para mim, Jesus e os Cristos da galáxia, ele é Deus, porque é delegado de Deus. Assim disse ele, filho Elias, arregimente a turma, parta para a terra do Cruzeiro do Sul, porque lá na Atlântida redescoberta, onde entregaram a primeira Bíblia do mundo, a Popol Vuh Jobug, entregarão a última, que é o Evangelho Eterno. Encarnei em 1910, 5 de junho, que hoje completei às 5h30 da manhã, 78 anos. Escrevi mais de 100 livros grossos. Se contarem livretos de 30 ou 40 páginas, escrevi mais de 400 ou 500. Um deles é o Evangelho Eterno, prometido por Deus no Apocalipse, só no Apocalipse. Boletins de 4 páginas, estratificando o Evangelho Eterno também. O de hoje, que 4 ou 5 pessoas agora lá no quarto, lemos o boletim número 2004 páginas. 2000 títulos de boletins. Distribuídos no mundo em inglês e português, porque tinha em espanhol, mas não adiantava nada, então não se fez mais. Então, no dia de hoje, completando 78 anos, e podendo dizer que tudo o que Deus promete na Bíblia está cumprido, o que vocês pensarem não me interessa. Se é contra, a favor, o indiferente. Não interessa em nada. A única coisa que interessa a mim é no dia de hoje aqui dizer, Pai Divino, muito agradecido por tudo. Eu digo assim. Porque quando eu fui Moisés para produzir aqueles maiores fenômenos mediúnicos que a história registra, se Deus tivesse tirado, diga para a criança voltar depois, vai lá, alguém. Se Deus tivesse tirado as faculdades e as legiões espirituais ou angélicas, eu, Moisés, não teria feito nada. Não fui eu que fiz, foi Deus atuando suas legiões angélicas. Quando eu voltei com Elias para produzir aqueles grandiosos fenômenos mediúnicos, se Deus tirasse faculdades e as legiões espirituais, angélicas ou trabalhadoras, ninguém teria feito coisa nenhuma. Quando viemos eu e Jesus juntos, há 2000 anos, se Deus nos tirasse os dons e as legiões angélicas ou espirituais, nem eu nem Jesus teríamos feito nada.
Agora, se Deus tirasse as faculdades e as legiões angélicas, eu não teria feito nada. É a Deus que devemos tudo. Então, como fruto de todo este trabalho, depois da entrega do cristianismo, como fruto de todo este trabalho, de Deus representado por alguém encarnado, eu, profeta Elias, eu tenho 6 nomes na Bíblia. Eu, fruto de tudo isso, representando na carne. E Deus, do outro lado, ordenando tudo, e através das legiões angélicas. Porque vocês são obrigados a ler no início da vida pública, que está bem escrito, de Jesus ter dito: a doutrina que vos prego não é minha, é do Pai. Quem escreveu o Evangelho de Jesus segundo Furano e Beltrano foi mudo. Porque ninguém tem o direito de dizer Evangelho de Jesus. Para isso ele diz: a doutrina que vos prego é do Pai, não é minha. Quem disse que era dele errou, mas muitos erraram. Agora, para eu fazer isso, também se alguém disser que o Evangelho é eterno, tudo que tem escrito, e já esqueci a quantia há muito tempo, disser que essa coisa é minha, também vai ser um busão muito grande. Mas como essa humanidade sempre cheia de muito burro, eu não vou fazer caso nenhum. O caso é esse. Então, eu é que digo aqui no dia de hoje, independente do pensamento, do conceito, de quem quer que me ouça, na carne ou fora da carne, eu é que quero agradecer a Deus, no dia em que completo os 78 anos, que acabei de escrever o boletim de 4 páginas, número 2000, eu é que quero agradecer a Deus por tudo. Quem receber desse dia. Graças a Deus, Mestre, que o Pai Divino nos ama sempre e nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Este lugar em que foi entregue a primeira Bíblia do mundo nunca deixou de ser muito privilegiado. É sempre daquele jeito, no plano espiritual. E porque aqui é que está entregue a última Bíblia, o Evangelho Eterno prometido por Deus no Apocalipse, então sempre há algo mais na Atlântida redescoberta neste local. Já estava tudo divinamente a postos. Pode falar, começa aqui. Graças a Deus, mestre, eu pude ver o sol divino, o Jeová, que gira fortemente, inundando o planeta em luz divina. Eu pude ver o Senhor Jesus que sai desse sol e vem até nós. Eu pude ver também um anjo dourado que sai de Jeová e vem até aqui. Eu pude ver uma grande festa no mundo espiritual, com muita luz, muitas flores e música, graças a Deus. Graças a Deus, Mestre, por Deus, o ambiente divino, cristalino, glorioso, é uma festa divina, Mestre, que não há palavra humana poder para descrever. Desde ontem à noite que eu acompanho essa festa. Lá fora, um foco divino, cristalino, infinito e eterno. Em torno, um aro jorrando energias divinas incessantemente. À frente, o triângulo sagrado. É uma rocha infinita e eterna divina. Eu vejo, Mestre, o triângulo esplendoroso em luz divina. No vértice superior, Jeová, representando o sagrado princípio do universo na galáxia. Nos demais, à direita, o Senhor com Moisés representando a lei, convidando a humanidade a vivê-la. No outro, divino modelo de comportamento, Jesus. A balança da justiça divina cintilante sobre tudo e todos. As tábuas da lei e o evangelho eterno, divino, cristalino,
como o próprio Deus. E saindo do Evangelho Eterno, este boletim de hoje, mestre, está inundando a tudo e a todos em luz divina. E o Senhor, mestre, divino, cristalino, como uma rocha inabalável, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Mestre dos mestres. Mestre, eu vejo uma corte celestial divina, cantando, acompanhando o Senhor. E o Senhor, em seus milhões de dúvidas, falando a legiões, milhões, bilhões de espíritos da carne fora dela. Mas o Senhor, mestre, de fato é uma rocha cristalina. E dessa rocha é que saem esses ensinamentos divinos através de suas mãos. É o Senhor Jeová e Jesus. Graças a Deus, mestre. O Senhor conosco nas alturas. Vejo uma legião de anjos, espíritos de escola, cantando hosanas nas alturas, ao Senhor dos infinitos mundos e das humanidades. Graças a Deus, mestre. À sua frente as legiões de Deus, os trabalhadores da verdade, maiores e menores na carne e fora dela. E aí estão essas legiões de carentes, precisados. E vejo o Senhor, através dos divinos escalões, atendendo a todos de conformidade com o merecimento de cada um. Mestre, eu tenho muito o que falar. Para aí, não, mano. Toca, anda a boca. Com a graça de Deus, mestre, eu posso ver uma festa maravilhosa. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre, eu posso ver um triângulo divino sobre esta casa, derramando aqui uma luz imensa e legiões angélicas, mestre, felizes. Muitos choram de alegria, outros sorriem, outros cantam. É uma festa maravilhosa, Deus Graças a Deus, mestre, o ambiente é glorioso, maravilhoso, esplendoroso, uma palavra que nós vamos falando, de luz e glória, por Deus. Quando o Senhor falava aí, num Deus, ele tinha Deus, ouvia o Senhor, e a Jesus ao seu lado, comunidade crística, o Senhor Jesus sustentava toda a comunidade crística um pouco mais acima. Junto com o Senhor Jesus, vai atrás, Deus, Senhor. Eu vi o princípio, Deus que o Senhor estava falando, e eu saindo, vi o Senhor chorando. Vi, de todos em sua volta, há uma festa gloriosa à sua volta. Nessa casa, como o Senhor disse, as religiões angélicas estão constantemente subindo sobre a cabeça do Senhor. Continua o vento, tudo aberto. Graças a Deus, milhões de espíritos no Oriente, as missões de angélicas, de evangelistas, Dante, Maria Machora, Maria, aquela festa gloriosa, com flores, música, perfume. É um espetáculo divino, como eu disse também o nosso irmão de ontem, está assim, as grandes coordenadas do modo do Senhor. Graças a Deus. Amém. Tem mais aí. Graças a Deus, mestre, o ambiente é cristalino, uma pirâmide cristalina e no centro o olho onividente. E o Senhor está assim, rodeado de multidões brilhantes, festejando o Evangelho eterno. A lei de Deus está em fogo envolvendo tudo. E sobre todos está um envolvimento assim, de uma água cristalina e muitas flores. Graças a Deus. Não. Graças a Deus. Eu vi assim o Senhor, assim, Jesus chegando assim no ambiente, pegando assim o seu aquele braço, o manto assim, no interior dele, e levando para um castelo, né, com tantas pedras, tão maravilhoso, com tanto brilho. E foi assim uma ilusão tão maravilhosa, que tinha nesse castelo, e nesse meio desse castelo havia uma mesa muito bonita, mestre, com um bolo enorme, grande, muitas crianças, muitos anos, tudo festejando o seu aniversário. Graças a Deus.
Adriano. Eu te dizer também uma grande festa, música, alegria, flores, Quando chegar a vez de alguém falar, não fique para trás para outro passar na frente. Eu quero que haja seguimento. não vai poder dizer não. Agora, com a graça de Deus, mestre, o Espírito da verdade se faz presente no ambiente. É aquela mulher maravilhosa, faltando assim aquele brilho glorioso, mestre. São flores que depois vão se transformando. O ambiente se transformou na Atlântida, ora é o Brasil, ora é a Atlântida, e aqui em torno assim há um cerco de montanhas lindas, mestre, aonde os espíritos estão todos assim escalonados, aquelas legiões brancas, sentados, outros de pé, ouvindo o que o senhor fala do alto do Monte Sião, mas quando o senhor fala, é uma infusão entre o Senhor, o Espírito da verdade, Jesus, uma coisa só. E eu posso ver que o senhor tem na mão assim, fala alto com o Evangelho eterno na mão, e na outra mão tem a vara de ferro, com a graça de Deus. Graças a Deus, mestre, eu vejo o senhor assim, uma luz, uma glória, um poder divinamente, que vai virando uma só unidade gloriosa, num só organismo, que vai penetrando assim, mas nenhuma divindade que é impossível de descrever, pegando formas divinas de som, de perfeição, de glória, de poder, que vai penetrando no princípio de Deus, assim, né? E dentro do Senhor, divinamente, desse glorioso organismo, sai o Jeová, assim, uma imensidão, um farol, e sai uma linha divina, né? Assim, uma infinita linha divina, que vem assim sobre esse ambiente, mas tudo está desaparecido em glória, em poder, mas essa linha que sai passando pelo coração do Senhor, desse organismo divino, vem, e transforma, então bate aqui assim, como se fosse uma flecha divina, em cima dessa Bíblia divina aqui, né? E as letras divinas explodem, elas saem como se fossem notas musicais, elas saem como se fossem perfumes, elas vão saindo assim gloriosas, e eu vejo tudo desaparece em luz, em glória, em poder, uma grande fonte infinita e eterna. Graças a Deus. Graças a Deus, Graças a Deus. Enquanto, mestre, os homens se dizem sábios e inteligentes, eles não enxergam, mestre, que o Senhor traz para entregar para eles o que eles podem imaginar de alimento e tudo que possam representar para a humanidade. Os caboclos da mata, mestre, os simples e humildes, sobem mais e brilham mais do que os ditos sábios da humanidade. Contam, são cheios de garganta, enquanto os pequeninos vêm ao Senhor e faz reverência. Eles choram de alegria por ver essa festa que aí está. O Senhor está farto de tudo quanto é de alimento, de sabedoria, de água e luz que a humanidade possa imaginar. Eu vejo, mestre, os ditos sábios, eles não são mais do que uma poeira que cobre as suas mentes. Eles ficam presos na sua mesquinha sabedoria. Depois, mestre, eu vejo que eles saem da carne de cabisbaixo, procurando o Senhor, e uma voz diz do lado alto: tivesse na tua frente o que fizesse com o que recebesse. Portanto, vai responder com lágrimas e sangue, e também os pés calejados, e queimando na terra quente, porque fosses ignorantes, trocasse as verdades de Deus por sua mesquinha sabedoria. Portanto, irás morar numa cidade muito estranha, onde a fome, o frio e a dor tomará de conta. Graças a Deus. É aí, filha, que diz. Graças a Deus, mestre. Eu estava vendo sobre a mesa, a balança da justiça divina. Acima eu vi Jeová, de um lado da mesa Jesus e do outro o Senhor. O Senhor em luz e glória, o Evangelho eterno, brilhando como um sol maravilhoso, muitas flores. Vi também a pomba branca assim, andando assim sobre a mesa, a arco-íris, saindo assim de um cálice e entrando em outro. Graças a Deus. Aí sobre a mesa está o boletim de hoje,
uso ele estratifica tudo. Tudo que diz respeito do desígnio divino e da doutrina. O Evangelho eterno é o recado final divino. Esse boletim é a estratificação do recado final divino. Ele foi ordenado fazer e feito está. E aí está escrito, de ordem divina. Dia 5 de 6 de 1988, dia em que Oswaldo Polidoro completa 78 anos desta encarnação, e encarnação que tinha a finalidade de entregar o Evangelho eterno, o recado final de Deus. Esse pequenino palminho de papel que se chama Evangelho Eterno tem o gênese dos mundos e das humanidades. A criação, e mais do que isso, tem a sagrada finalidade daquilo que é gênese. Para que criação? De dois universos, o espiritual e o material. E de doutrina, da essência, da lei de Deus a ser vivida, e dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade, que a Bíblia apresenta através de 77 textos, também está tudo aí. Esse simples pedaço de papel que está aí no meio do Novo Testamento. 4 pagininhas. Tem o resumo de tudo que Deus quis, quer e eternamente quererá. Porque assim foi dito para que se fizesse, e que pusesse a data de hoje, em que termino essa tarefa messiânica, entregando o recado divino final a esta humanidade. Sim, a esta humanidade. Mas aí virão os cataclismas primitivos, a redução da humanidade a 1/3, depois a expulsão dos cabritos, e aqueles que vierem a herdar a terra do porvir, a terra dos futuros ciclos evolutivos. Essa gente do pós-dilúvio de fogo não vai precisar do Evangelho eterno inteiro, da última Bíblia da humanidade. Essa gente que sobrar, as ovelhas de Deus, vão encontrar nessas poucas páginas que estão aí, do boletim número 2000, na carne. 2000 na carne. Porque muita coisa eu escrevi de ordem divina. E depois de escrever, tirando cópia do outro lado, para ficar nas mãos do Espírito, que esquecia certos níveis, funcionando abaixo da minha orientação, porque eu sou o vosso Cristo planetário, porque vocês têm que ler nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse, que está muito bem escrito. Semelhante ao Filho do Homem, vos conduzirá com vara de ferro. Devia restaurar tudo, entreguei o Espiritismo, agora o divinismo, Evangelho Eterno, essas 4 páginas estratificam tudo. Repito, quem vier a merecer a terra do pós-dilúvio de fogo, a terra dos futuros ciclos evolutivos, quem for inteligente e honesto o suficiente, não vai precisar mais do que essas 4 pagininhas que estão aí, para saber o que Deus quer que faça e aquilo que Deus não quer que faça. Esse é o grande problema. Porque se vocês quiserem que eu faça na 20ª parte ou 100ª parte deste boletim que sai sobre a mesa,
eu faço a síntese da síntese e em menos de 20 páginas desse papel eu escrevo tudo o que Deus quer que seus filhos façam e o que Deus não quer que seus filhos façam. Escrevi mais de 100 livros grossos, escrevi, se contar em livretos de 30 ou 40 páginas, escrevi mais de 500. Agora, nesse pedacinho que está aí sobre a mesa, não falta nada para quem tiver juízo. E para quem não tem juízo, não adianta escrever, não. Esse é o grande problema. Porque se alguém quiser entender, de entendimento, o recado é esse. E se alguém não quiser entender, o recado divino não é recado divino, é nada. Ora, o recado divino permanecerá. E quem fez questão de não entender, colherá o pranto e ranger de dentes no mundo espiritual e encarnações expiatórias nas encarnações. Mas não na terra. Não na terra. E para isso disse o Jeová, que Elias vá, restaure tudo, entregue tudo, assuma a direção planetária, que já aconteceu há tempo, porque depois disso eu irei sobre todos os filhos da terra com rigor, porque já lhes veio menos e eles correspondem demais. Graças agradeço eu a Deus, graças rendo eu a Deus. E a quem eu devia agradecer? Se é o único que tudo origina, sustenta ele tudo, por tudo que é feito. Se alguém encarnado ou desencarnado ajudou a fazer alguma coisa, que Deus o abençoe em luz e glória. Se gentes andaram contrariando tudo, atraiçoando tudo e caluniando tudo, com a justiça divina é que ajustarão conta, não comigo. Rendo graças a Deus, no dia de hoje, de poder dizer assim, Pai Divino, de tudo aquilo que tu prometes na Bíblia, onde eu tenho 6 nomes, tudo está cumprido, tudo está feito, tudo está entregue. Cessado isto, eu faço questão que espíritos filhos de Deus que estiveram transgredindo a lei de Deus, que se encheram de culpas e que estão em tempo de recolhimento e de serem ajudados, que ajudados sejam. Que Deus nos permita isto, neste momento, mais uma vez, porque a justiça divina no seu funcionamento, em termos de fazer penar, depois recolher, avisar, consertar e fazer progredir, esse mecanismo da justiça vem de antes e agora e continuará depois. Portanto, há espíritos, nossos irmãos, filhos de Deus, em bilhões aí no ambiente espiritual, que estão em tempo de terem o que receber de Deus, de ajudas de variados modos, de instruções, esclarecimentos e de tudo. Então eu peço a Deus, neste momento, que haja também um banquete espiritual para eles. Que Deus derrame sobre eles, neste momento em que estamos fazendo isso, porque já disse, o mecanismo da justiça divina vem de antes e agora e continuará. Mas neste momento, no dia de hoje,
eu peço a Deus que chova sobre esses espíritos, filhos de Deus, nossos irmãos, que erraram muito, e recebam agora a opinião que seja da vontade de Deus. Continua aquele trabalho maravilhoso e ela... Então ela reverencia desse meu modo. E tem uma coisa que eu digo do fundo da alma. Ela diz que teve a graça de Deus de ser mãe de quem ela foi mãe, e quem entregou a lei e Jesus a divina modelagem. E eu e Jesus dizemos que tivemos por graça tê-la por mãe. E é por isso que no dia de Todos os Santos de 1900, rosas, mas rosas assim refluídas, imensas, bonitas, brilhantes, e vi assim no alto uma abóbora de luz cristalina, mas eu pude ver envolvendo, essa luz envolvendo o Senhor Jesus e Cristo da galáxia. Graças a Deus. como você quiser ir, porque a Lica se emociona tanto que contrai o chakra. Maria. Graças a Deus, você... Peraí. Levante e pensa lá naquilo. É um pedido. Vem ensinar você que não é papel, não é? Porque ele está querendo virar papel. Já foram lá quando ela falou aí hoje e pôs o papel aí. Tira esse papel daí agora. O outro. Aquele que ela pôs aí. Deixa meu filho, vai. Quero ver. Não, isso não, está sagrado. Só. Lá onde você for em sessão, peça sempre. Põe esse boletim aí em cima. Que ele vale pelas 12 grandes Bíblias do mundo como estratificação do que Deus quer que seus filhos façam e o que Deus não quer que seus filhos façam. Agora nós vamos encerrar. Peçam bênçãos divinas para trabalhadores encarnados ou desencarnados. Mas vejam bem. Peçam bênçãos divinas para trabalhadores encarnados e desencarnados. Não pensando que trabalhadores encarnados são aqueles que têm uma faculdade mais saliente. É todo e qualquer filho de Deus que faça isso. Trabalhe nisso. Aquilo que eu deixei no mundo quando fui Pitágoras. O que é verdadeiro, bom e belo conduz a Deus. Que Deus abençoe todo encarnado que seja funcionário do que é verdadeiro, bom e belo que conduz a Deus. Não só médios de algumas expressões de mediunidade. Isso é um absurdo. Não há quem não tenha dom. Não há quem pense e haja dentro da lei que não seja trabalhador de Deus. Bênção divina para trabalhadores encarnados, bênção divina para trabalhadores desencarnados, e olhe lá, um profundo respeito de para com dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. E não se esqueçam disso, hein? 10 mandamentos da lei de Deus, com 77 textos bíblicos que ensina sobre dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade, forma 87 textos bíblicos dizendo o que Deus quer que faça e o que Deus não quer que faça. Esse é o negócio. Portanto, agora, todos os videntes vão falar para encerrar, agradecendo a Deus simplesmente por tudo. Trabalhadores encarnados, agradecendo a Deus por tudo, desencarnados, agradecendo a Deus por tudo, e todos nós dizendo assim a Deus:
Agradecido, Senhor, por todas as dotações mediúnicas que tendes nos concedido. Começa. Graças a Deus, mestre, eu posso ver o olho vidente nos envolvendo em muita luz divina. Graças a Deus. Você, Deus. A graça de Deus, mestre, eu posso ver Jeová, o Senhor Jesus. O Evangelho eterno enorme, brilhando muito, graças a Deus. Você aí atrás. Graças a Deus, mestre, eu pude ver cair assim uma chuva maravilhosa, os ventos divinos, e eu vi chegar correndo aqui o grupo de irmãos, sim, mestre. E alguns dos meus familiares que os quais eu havia pensado, graças a Deus, muita luz, muita chuva mesmo, graças a Deus. Graças a Deus, mestre. Uma nuvem branca, divina, cristalina, envolvendo todo o ambiente espiritual. Sobre a nuvem um triângulo sagrado divino. E Jeová, através do Senhor, mestre, envolvendo a todos os trabalhadores da carne fora dela em luz divina. Também o Senhor, mestre, através da divina Mãe Maria, atendendo a todos esses pequeninos na carne fora dela. É uma festa divina, gloriosa, mestre, sem palavra para descrever, graças a Deus. Graças a Deus, no guia Topolino Cristal, é aquela festa divinal que é a palavra, multidão de discípulos ainda vem correndo entre o plano espiritual da terra, fazem filas, todos querem abraçar o Senhor, cumprimentar o Senhor, trazer uma flor, uma coisa assim. A Madalena chegou e correndo perto do Senhor, vindo aí, está chorando. Todos querem chegar ao Senhor, ainda falam na cultura de nós, mas para cima já vai tudo dentro forma, não tem nada. Só Deus, o Senhor e o Senhor da Galáxia, Jesus, e tudo isso, graças a Deus. Adiante. Graças a Deus, mestre. Entrou no ambiente uma velhinha, muito velhinha, toda iluminada de branco, mestre. E ela entregou em suas mãos aí uma estrela, assim, muito brilhante, mestre. E conforme que o senhor pegou naquela estrela, o senhor transformou assim num brilhante só. Era só 2 brilhos, mestre, graças a Deus. Conhece essa pergunta? É a verdade, símbolo da verdade. Toca, filha. Eu pude ver aquela cascata de luz, pude ver muita música, muitas flores e muito cântico de moças, jovens, todo mundo cantando, agradecendo a Pai pelo dia de hoje. Graças a Deus, mestre. O Espírito da Verdade segura o Senhor e Jesus assim pela mão, e vindo assim naquele brilho envolvendo tudo, e aquele pedido pelos necessitados, eu vejo que eles também estão num banquete enorme. Vai até eles assim, vasilhas cheias de alimentos, uma glória de Deus. Graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre, o Espírito da Verdade se fez presente simples, mestre, com aquela túnica branca, aqueles cabelos branquinhos, mestre. Ele era alto, grande, tinha um cajado grande na mão. O Senhor e Jesus eram 2 crianças, assim, de uns 8 anos, um de cada lado dele, mestre. Foram andando pela terra, olhando assim os 3 andando, mestre. Eu pude ver assim um enorme rebanho de ovelhas que foi assim compassadamente, bem devagarinho atrás dos 3 andando pela terra, com a graça. Mas entendam bem, hein? O Espírito da Verdade é o mesmo anjo do sarçal, aquele que quando eu fui conversa apareceu na sarça ardente, porque lá começou toda a trabalheira. Espírito da Verdade é o anjo do sarçal. Espírito da Verdade, o anjo do sarçal é o Jeová, o Cristo da Galáxia. Agora ele se apresenta como quer. O problema é esse. Mas antes de terminar, eu preciso dizer uma coisa. Graças a Deus, mestre, eu vejo o Pai Divino assim, inundando tudo e todos, e vejo assim a grande fonte divina assim, mestre, dessa fonte sai assim aqueles gloriosos sóis assim, começando pelo Jeová, depois o Senhor e Jesus, e toda a comunidade crítica assim, e esses sóis também, eles se transformam no Evangelho Eterno, e que sai assim também
E ele vai divinamente assim, inundando toda a humanidade, sendo cercada pelo Jeová, pelo Senhor e pelo Jesus, que ora às vezes é só um só sol, e ora é um só evangelho, e ao mesmo tempo são multidões e multidões de sóis, multidões e multidões de leis e de códigos de comportamento, toda uma divindade que é impossível, não se perde a gloriosidade na perfeição. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou vendo, mestre, o senhor num plano divino, mas é engraçado, mestre, que eu procurei ver mais para cima, mas o senhor ficou parado no veio, mestre, para cima tem um outro, onde está o Senhor Jeová, mas, mestre, para o contato entre o Senhor e ele, é numa facilidade tão grande, mestre, parece que há diferença mínima para passar de um reino para outro. Mestre, mas há uma fusão, mestre, e ficando-se um braço, mestre, eu não sei lhe explicar, mas como está tão perto esse reino um do outro? Mestre, sei lá, na medida de um passo assim para um se encontrar com o outro, mestre. É uma confusão, uma facilidade de contato fora de série. Mestre, o senhor puxou do Jeová para baixo, mas essa coroa crística, maravilhosa, mas ele não intervém entre o senhor e ele. Qualquer coisa, mestre, ele se recua, deixa que o senhor avance, o senhor traz o recado do senhor Jeová para ele. É um negócio fora de série. Graças a Deus. Podia ser assim mesmo. Viu, filho? Graças a Deus, mestre. Eu pude ver o Senhor nas alturas, como o Cristo planetário e a vara de ferro assim nas mãos. Vi Jesus, Jeová, envolvendo o Senhor e do seu seio, jorrando uma cascata de luzes e bênçãos, caindo sobre tudo e tudo. Graças a Deus. Isso que eu vou dizer mais uma vez, e com um profundo penar, eu vou procurar não chorar. Isso é o encargo que eu faço àqueles que vão ficar no mundo como trabalhadores do recado final divino do Evangelho Eterno. Se eu fosse escrever tudo o que ocorre entre nós três, o Jeová, eu e Jesus, nós três, eu ia ter que pôr muito papel no mundo e iria me transformar na maior fábrica de fanáticos do mundo. Então, se eu quero dizer alguma coisa, digo, e às vezes digo, se eu não quero, não digo. Mesmo porque quem tem que ficar no mundo é a doutrina. Não eu, nem Jesus, nem o Jeová. É a doutrina. É com ela que é. Então, de tudo que de mais glorioso poderia acontecer, tudo de glorioso aconteceu. Eu não digo como vocês, que não têm palavras para dizer, porque eu tenho. Graças a Deus tenho, porque sou o Cristo. Agora, o mais triste que eu poderia ver, nada mais triste. É isso que eu vou dizer mais uma vez, e que passo a responsabilidade daqueles que no mundo foram ser divinistas, foram trabalhar o Evangelho Eterno. A era do divinismo que começa com o Evangelho Eterno. O seu Evangelho começa no mundo, a era do divinismo. De Deus, não segundo esses ou aqueles. Então, veja, isso deve fazer uns 3, 4, 5 anos que estamos. O céu me colocou numa praça muito grande. Nessa praça estava toda a humanidade. Tudo. Lá de fim da praça veio vindo a verdade. Mas transformado naquela velhinha, vestida de preto,
denúncia, de caça, encardiza, a expressão da miséria humana. Eu estava muito alto. E vendo aquilo, eu desci numa consternação terrível até a presença dela. Vestida de preto, encardida, tudo, rasgado. Daquela miséria só sobrava uma verdade, uma coisa bonita, a expressão lúcida. Lá de cima disse a voz divina, tudo Elias, olha o que fizeram com a verdade do mundo, faça alguma coisa por ela. Eu voltei para a carne, num pranto de granito. E eu dizia para mim, coisa mais triste não podia haver. Uns 8 dias depois, me colocou o céu no mesmo lugar. Eu lá naquela altura, atravessando a humanidade, aquela velhinha, a expressão da miséria, da sujeira, da dor. Eu desci consternado, já chorando, porque eu lembrava dos 8 dias antes, mas quando olhei para o semblante, não era mais lúcido, era louco. Louco, vazio. E a voz do céu disse, filho Elias, olhe o que fizeram com a verdade no mundo. Faça alguma coisa por ela. Fica a vosso encargo no mundo saber o que fazer pela verdade. Essa vossa é só. Está em tudo. Ninguém deixa de ser médico. O planeta, essa mesa, isso, tudo contém esse fator intermediário que funciona, tá bem? Agora, o primeiro item, a lei de Deus em uso. O segundo item, jamais blasfemar contra o divino mediunismo, dando carismas ou mediunidade. Esse fator que relaciona esse plano e outro e tudo mais que há por aí. Tá bom? Você vai ganhar livro e livreto que ensina tudo isso. E muito mais para efeito de comportamento, só tem o ensino capital. A lei de Deus de vida e o santo mediunismo santamente cultivado. O resto é resto se servir para resto. O problema é esse. O que Deus pede a seus filhos. Por causa da lei e dos dons é que Jesus deixou disso. Bem pouca coisa Deus pede a seus filhos. Apenas viver a lei e cultivar santamente o santo mediunismo. Essa humanidade está vivendo dentro da lei de Deus. Tem tanta gente católica e protestante. A besta do Apocalipse eu faço o profeta, chamando o mediunismo a revelação de coisa do diabo. Agora tem gente que diz que é candomblessista, que diz que é umbandista, que está fazendo o mercado dos dons e entrando em macumbarias, despachos, vinganças, tudo isso também. Eis aí o retrato disso que chamam de humanidade. Agora você é bonito, bem marcado, tudo isso, você vai ganhar ensino total de vida, que eu vim entregar o recado final de vida. Então você vai ganhar tudo isso, faça tudo bonito, pode muito bem fazer tudo. No livreto último que saiu, tem também, e aí, a tarefa da mulher, tudo isso. Fazer da oração do Bezerra, da Maria e da Madalena, suas orações. Para as mulheres é melhor isso. E para os homens, tarefa mais apropriada a homens. No livreto que saiu hoje, por exemplo,
Tem tudo aí, olha, você pega bem desse lado aqui. O Ale podia com Moisés. Para essa poesia existir no mundo, sabe o que aconteceu? O Jeová, o anjo do Tarsala, aquele que quando eu fui Moisés, apareceu na sarça dele. Não sabe disso? Não leu na Bíblia? Você não leu o 15 e 10 mandamentos da minha vida de Moisés? Para essa poesia Deus existir, ele veio, ficamos um só nós dois, com papel na máquina, e a poesia está aí em Deus, nunca deixe de ler. Aqui você vê, ó, tem a tarefa da mulher, a tarefa do homem. Agora precisa ver qual é a tarefa do travesti. Colocar nós, relativos imitados de Deus, acima de tudo, essa humanidade então estará vivendo aquela divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Você vai ler na Bíblia que Deus promete em Isaías capítulo 11, a divina civilização, até hoje não apareceu. Porque a bestalhada clerical e outras coisas colocaram Deus no canto para endeusar eu, Jesus e outros cultos menos do que Deus. Porque eu e Jesus não passamos nunca de tapetas de Deus. Nós não viemos ao mundo para clericalismo de besta, inventarem rituais, idolatria, simulacros, fingimentos, simiestos, tudo isso para colocar na frente de Deus, adorando nós, que atrapalhou tudo. Não é? Por exemplo, tem o dia de todo mundo no mundo. Quem é que festeja o dia de Deus? Não tem. E tem gente que você já ouviu, você já viu o Papa da Casa lá, tudo isso, ele nunca fala nos 10 mandamentos. Nunca disse a alguém, procura ler na Bíblia os dons do Espírito Santo. Os protestantes, nenhum deles fogem da lei de Deus daquele jeito. Fogem de mandar estudar os dons mediúnicos. Jesus diz, aquele que pecar contra mim tem perdão. Quem pecar contra os dons não tem, paga até o último centavo. Eles não dizem nada disso aqui. Você já viu? Eu sempre sei que você foi muito freira na vida, mas teve próximo que fez coisa bonita. Aquela outra coisa que passou aqui também. Coisa muito bonita que fizeram. Pega tudo que é seu e vai. Frade, doutor em teologia lá do Rio também, mas ele não cessa de falar a verdade. Esse é o negócio. Então eu já disse, quando fulano está para político ou parte, cuidado com ele. Tá bom? É não se preparar para a desencarnação um dia. Essa viagem é infalível, intransferível. Todo mundo vai se encarnar, encontrar uma outra condição de vida no outro continente vibratório. O maior crime que uma pessoa faz contra si próprio, um espírito, filho de Deus encarnado, é não se preparar para a desencarnação um dia. Tá bom? Não pode pensar que vai para o outro lado, tem Deus, tem isso, tem documentos, tem letras, nada é besteira. Olha. E não foi a besta apocalíptica ou romana que deu grande susto. Ela deu todas as formas de idolatria e infâmia. E inventou a Inquisição para assassinar profetas, videntes e domésticos. Mas Deus mandou muitos vultos bíblicos a ela para que tivesse que dar alguma coisa. Eu dei o maior vulto como Francisco de Assis. 200 anos depois do almoço, eu era o bispo mais sábio dos Países Baixos. Eu quis restaurar tudo, a tarefa de restaurar é minha, profeteria. E fui queimado numa fogueira na Alemanha. Nasci na Tchecoslováquia, fui queimado na Alemanha. A Maria tem 2 nomes gloriosos na igreja. A Madalena tem a Bernadette de Lourdes. O João Evangelista tem Antônio de Pádua. Jordano Bruno, que já foi assassinado pela Inquisição. Santa Clara, São Bernardo. Erasmo de Roterdã, Jerônimo
muito bíblico reencarnado. Esse espírito tem uma vida bonita na vida. Você vai ler isso, que é o recado final do livro, a última Bíblia, a complementação da Bíblia. Aquele livreto sempre tem duas orações. Veja aí o que está escrito, que é para a mulher fazer, no livreto que saiu hoje. Tá bom? Põe a mão aí. Põe nome, põe tudinho aí. Toca, quem quiser falar. Graças a Deus, né? Espírito bonito, bem marcado do passado. Eu sou muito diante de altar do Senhor e da Maria. Muita gente rezando, pedindo a ajuda dela. Amizades espirituais brilhantes, saindo, festejando. E ela recebe de suas mãos, brilhando, o Evangelho eterno, para que leia, aprenda e faça parte dela. Ajude a consertar a humanidade. Na linha vibracional do pedido de bênção para a sociedade. Então, eu gostaria de pedir a minha aposentadoria, dessa hoje, graças a Deus, agradecer a Deus por ter... Começa ou começou? Começou hoje, né? A partir de hoje, estou aposentado. Essa é a hora de cantar em parabéns a você. Agora, se ele também vai entrar nisso, que entra nos aposentados, que tudo quanto é governo que vem novo aposentado. Ainda bem que, graças a Deus, eu aposento pela CEPAD, então eu tenho complementação, aposento por 100%, né? Então você não se esqueça do imposto. Encarnados, desencarnados e um profundo sentimento de respeito pelos dons de Deus. Começa aqui. Graças a Deus, mestre. Com o pedido de bênção divina, ambiente coral, apagado, divino, e Jeová, através do Senhor, esse chuveiro divino, cristalino de cores, envolvendo a todos os trabalhadores da carne fora dela, graças a Deus. Graças a Deus, mestre. Também vejo esse brilho divino que parte do Espírito da Verdade, o Senhor filtrando e distribuindo, e vem chegando o Espírito correndo, crianças, graças a Deus. Graças a Deus eu pude ver, mestre, assim que o senhor falou, como disse também, modificou tudo. Agora, mestre, eu acho interessante, mestre, a lei em frente de cada um, mestre. Mestre, toma-se a forma de uma cruz, mestre, fica cintilando a espécie de um leque, mestre, abre e fecha. Mas, mestre, é uma simulação. Eu vejo, mestre, o senhor sai daqui bem sutil, com essa mesma lei nas mãos. O Espírito da Verdade vem a seu encontro, mestre, e há um entrelaçamento, e os dois conversam, mestre. Ai daquele que quiser passar por cima, e pega fogo, mestre, e sobe numa rapidez intensa, graças a Deus. E sobre a lei ninguém jamais passará. Pode pensar que passa, mas nunca o fará. Quem zela pela lei é uma senhora que se chama Justiça Divina. Adiante. Graças a Deus eu vejo. Aí fora, agora. Graças a Deus, depois de uma montanha muito alta, e em cima dessa montanha uma entidade muito iluminada, e a luz ia descendo pela montanha como se fosse água, e cobrindo a montanha, graças a Deus. Isso aí não é uma montanha iluminada, é o célebre Monte Sião, tão decantado na Bíblia. E vai lá em cima para você ver quem está lá. Vai! Sou eu, bobo. Até que entregue o cargo de diretor planetário para o edifício que eu sei quem é. Quem mais aí fora? Uma graça de Deus, mestre. Pude ver que de uma estrela maravilhosa sair de Jeová, o Senhor no colo de Jesus. Posso ver também o Senhor muito brilho, graças a Deus. E posso ver, mestre, um lugar, um plano, aonde é só luz, é tudo ouro, tudo brilho, graças a Deus. Isso.
não é terra selada. Não, porque aconteceu uma coisa. Desce 2 passos, raios de luzes brilhantíssimos batem na sua coroa, no seu ser, e subam, puxam para cima. Jesus com o Senhor dão entrada em Jeová, e desce dos 3 esse rio de água brilhantíssima, opalino cristal, que banha tudo e todos nessa bênção divina, graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre, as bênçãos divinas que fizeram presente, mestre, eu pude ver o Senhor alto, grande, tinha na mão a vara de ferro brilhante, tinha na outra as tábuas da lei, e posso ver esses espíritos que foram de bênção aí, recebendo de Deus, e mais espíritos estão chegando ainda, mestre, com a graça de Deus. Vocês ouviram bem? Eu, o novo diretor da unidade, está escrito nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse: semelhante ao Filho do Homem vos conduzirá com vara de ferro. Devia restaurar tudo como está entregando o espiritismo, agora o divinismo, e com a vara de ferro em uma das mãos e a lei de Deus na outra mão, vai sair corretada que não acaba mais. Bem, amanhã eu, o Salomão e a Yolanda, nós iremos para Itália. Ficaram